Eu duvido você ler Provérbios e não ter um dia incrível. Cara, eu queria te falar isso. Eu tenho feito as minhas devocionais todos os dias em cima do livro de Provérbios, capítulo por capítulo. E aí eu queria te mostrar como que eu faço no outro vídeo, eu já tinha mostrado isso, como que eu faço as minhas devocionais. E eu faço mais ou menos assim, ó. Eu rabisco a minha Bíblia. Meu, deixa eu te falar uma parada, não tenha medo de rabiscar a sua Bíblia. O livro é seu, a Bíblia é sua, então rabisque ela. Escreva, coloque marca-texto, enfim. Rabisque ela por quê? Porque às vezes um título que você coloca do lado do texto que você leu vai te trazer ênfase, vai te trazer à tona aquilo que você leu. Outra coisa que eu faço que me ajuda demais pra caramba, eu anoto, eu gosto muito de anotar, cara, então eu coloco a data, coloco o capítulo e o que fez sentido pra mim, o que falou comigo. E cara, eu queria te motivar hoje para que você leia o livro de Provérbios, pelo menos um capítulo, faça a tua devocional ou um versículo antes de sair de casa. Eu duvido, depois você deixa aqui nos comentários no vídeo abaixo, vamos interagir, eu duvido. Se você antes de sair de casa, ler o livro de Provérbios, se o seu dia não vai ser melhor. Cara, não tem como, a palavra de Deus é alimento, brother. A palavra de Deus te dá vida, ela te alimenta, ela te dá força, ela te fortalece. Então não tem como você sair de casa sem ler a Bíblia, não tem como você sair de casa sem meditar e refletir num texto. É muito interessante, cara, porque a leitura da Bíblia, ela funciona mais ou menos assim. Primeiro você ora o Espírito Santo, porque ele é o autor, é ele que vai te revelar. Depois que você orou, você lê a Bíblia. Depois que você lê, você medita naquilo que você acabou de ler. E depois que você orou para ler, leu e meditou naquilo que leu, agora você ora para que o Espírito Santo de Deus te encoraje a viver aquilo que você acabou de ler. Uau, isso aqui, mano, você é louco! Isso aqui é incrível demais. Então, cara, eu quero te desafiar. Leia o livro de Provérbios, pelo menos um capítulo antes de você sair de casa. Deixa eu só te mostrar uns 2, 3 textos aqui que eu deixei como modelo pra gente. Olha só, Provérbios 22, versículo 1. Mais vale um bom nome do que mais riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata, do que o ouro. Cara, quando você sai de casa pensando que o teu nome ele vale muito mais do que a prata, do que o ouro e do que muitas riquezas, você acaba querendo preservar muito mais o teu nome. Ou seja, você acaba não querendo enganar os outros, você acaba não querendo mentir, você acaba não querendo se enfiar em confusão, você acaba querendo preservar o teu nome. Por quê? Porque não é aquilo que de repente você demonstra ou aquilo que você vende, aquilo que você é. Cria-se valor na pessoa que você é. Por isso que a Bíblia nos ensina, vale muito mais, né, um bom nome e ser muito mais estimado do que a prata, do que o ouro. Cara, quando tu lê isso, você sai pra rua com uma mente totalmente diferente, com uma metanoia, com uma mudança de valores de mente. Se liga só nesse outro versículo aqui que fala. Eu anotei aqui, calma aí. Deixa eu ver aqui. Eu anotei alguns só pra gente dar uma refletida. Aqui, ó. Provérbios 22, ainda no versículo 24. Não faça amizade com quem facilmente fique irado e nem ande em companhia de quem é agressivo. Olha só o que o texto está falando para nós. Tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado com as suas amizades. Tome cuidado com aquele que é agressivo ou com aquele que fica irritado facilmente, porque esse cara vai arrumar problema e você vai estar junto. Outro, só pra gente finalizar pro vídeo não ficar muito longo, cara, que isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras de conhecimento. Cara, sabedoria é coisa tremenda demais. Quando você ouve alguns textos desses e aí você sai pra rua no teu dia a dia, você começa a aplicar. Provérbios tem um texto que diz assim, ó: antes de você falar, ouve, porque aquele que ouve antes de responder, aquele é sábio. E o tolo, ele responde antes de ouvir. Muitas vezes a pessoa tá falando, tá explicando, e aí você vai e fala, e ela ia arrematar com alguma coisa, e no final você quer consertar e falar, poxa, desculpa, não, na verdade é que eu não deixei você falar, eu entendi errado. Pô, entendeu que você não deixou a pessoa falar, brother. Então assim, Provérbios te ensina isso. Ouve primeiro, depois fala, porque o tolo é aquele que responde enquanto a outra pessoa tá falando. Então, é incrível. Você precisa ler a Bíblia antes de sair de casa, porque vai transformar a tua vida. Valeu, senão o vídeo tá ficando longo demais. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua devocional. Deixa os comentários aqui embaixo. Valeu!